Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dorival Júnior convocou a sua seleção brasileira e eu vou falar aqui, vou fazer um react com vocês de cada nome para a gente entender se foi uma boa convocação ou não. Eu acho que foi, tá? Estevão e Luiz Henrique, as principais novidades, jogadores que inclusive atuam aqui no Brasil. Bora conferir essa seleção do Dorival? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, Dorival Júnior fez o seu chamamento, a sua convocação para os jogadores selecionáveis aí para duas partidas válidas pelas eliminatórias para a Copa do Mundo contra Equador e Paraguai, jogos em setembro, contra o Equador dia 6 no Couto Pereira e dia 10 contra o Paraguai em Assunção. O Dorival Júnior, olha que loucura, gente. A gente está em 2024, já para a reta final de 2024. A Copa do Mundo é 2026. O ciclo agora é de 2 anos menos do que isso. E o Dorival Júnior vai estrear nas eliminatórias. Porque a gente ocupa a 6ª posição, vem de 3 derrotas, vem de uma campanha pífia, no meio de tantas pataquadas aí da CBF, né, com a espera pelo Ancelotti, o Ramon Menezes como interino, depois o Fernando Diniz treinando a seleção e o Fluminense, e péssimos resultados, péssimos resultados. O Dorival chegou, teve a disputa da Copa América, tivemos uma campanha ridícula, enfim, e agora vamos lá para as eliminatórias. Tá difícil, mas vamos lá, vamos tentar ser otimista aqui e entender que da convocação, o que falta na seleção, todo mundo sabe, é que o Brasil consiga jogar um futebol que tenha um time agrupado, organizado e um traço coletivo com grandes valores individuais que temos mundo afora. E temos bons jogadores. Então, quando a gente vê a convocação, eu de verdade, já vou dizer para vocês que, cara, não tinha como fugir muito disso, tá? Jogadores aqui no Brasil se destacando, ele levou. Jogadores fora que, enfim, mantém uma sequência de performance, inclusive na seleção, ele levou. Jogadores de destaques mundo afora, ele levou. Então, assim, faltou um ou outro nome, a gente vai falar sobre isso. Bora lá, vamos com o react aqui, falando dos goleiros. O Alisson do Liverpool, acho que a gente já começa com uma polêmica, né? Talvez o momento do Alisson da seleção, ele já tenha passado, né? Ele já teve 2 Copas do Mundo. Eu não sou daqueles que acha que ele é o principal culpado, né? Porque todo mundo acha que o Alisson tinha que defender, né, as bolas que vão ao gol dele e tal, mas existe um processo todo, né? Mas é fato, ele já foi titular em 2 Copas do Mundo e não deu resposta, no sentido de que não pegou a bola do jogo, né? Então, será que o Alisson, que teve um grande momento, uma grande performance, foi considerado o melhor goleiro do mundo em 2019, né, naquela temporada espetacular do Liverpool, né, em que ele ganha a Champions e também a Premier League. Depois disso, ele tem uma regularidade, ele joga em altíssimo nível na Inglaterra, ele tem a confiança do Taffarel, mas assim, talvez já tenha passado. E aí a gente já começa questionando o primeiro nome, né? Mas vamos lá, o Bento é uma realidade, embora não esteja mais por aqui e tenha um potencial europeu, acabou indo para o Al Nassr da Arábia Saudita, mas a gente sabe a capacidade do Bento, né? Inclusive titular aí nos últimos jogos e correspondeu, deu conta do recado. O Ederson do Manchester City, esse sim, uma realidade, acho que é o principal goleiro brasileiro em atividade no mundo. Faltou alguém entre os goleiros? Laterais, cara, esse é um problema, cara. Como a gente tem dificuldade de laterais, né? O Danilo da Juventus continua sendo chamado, é um líder, um capitão, mas eu sinto falta de um jogador mais técnico nessa função. O Ian Couto é um jogador mais técnico, mas não tem o currículo, talvez, do Danilo, né? E a força também, né? Ele está agora no Borussia Dortmund. O Guilherme Arana do Atlético Mineiro, e aí vamos para o lado esquerdo, atuando aqui no futebol brasileiro, cara, eu até vejo num nível técnico outros jogadores à frente dele, tá? Entre os laterais. Mas, enfim, não dá para discutir, porque o Guilherme Arana também é muito bom jogador. E o Wendel do Porto, esse sim eu acho muito bom lateral. Talvez, assim, teria um potencial maior que ele não desenvolveu. Né, na Alemanha jogou mais tempo e mais em alto nível. Acho que ele até foi tarde para a seleção. Ele foi para a seleção agora, nos últimos anos. Acho que ele teve um momento melhor na Alemanha. Mas, enfim, cara, é difícil, né? Laterais. Tem bons laterais jogando aqui no Brasil e tudo mais, mas,
cara, é uma posição difícil. A gente que foi mal acostumado com Cafu e Roberto Carlos, caramba. E a função dos laterais mudou muito hoje também, né? Você tem ou o lateral construtor, que apoia no meio, ou um lateral mais defensivo para dar liberdade para os pontas. Então a gente também vive uma outra realidade tática no mundo da bola. Zagueiros, Beraldo do PSG, o Éder Militão do Real Madrid, o Gabriel Magalhães do Arsenal e o Marquinhos do PSG. Aqui não teve novidade, acho que o Dorival foi meio no óbvio, mas assim, eu acho que no Brasil, você podia escolher ou o Fabrício Bruno ou o Léo Pereira. A dupla do Botafogo, que eu acho espetacular, é uma dupla gringa. Né? Outros jogadores que estão bem na função também aqui no Brasil são gringos. Então, entre os brasileiros, eu acho que ou o Fabrício Bruno ou o Léo Pereira, ou o Léo Ortiz, que o Léo está fazendo uma outra função agora, né? Às vezes joga de volante, mas ele também é um zagueiro que sai com a bola, então acho que poderia ser chamado também. Acho que em algum momento vai voltar. Um desses três aí, né? Não dá para desfalcar todo o time do Flamengo. Mas essa defesa do Flamengo aí podia escolher qualquer um deles, tá? Meio-campistas. André do Fluminense, joga demais. Esse tá fazendo hora extra aqui no Brasil. O Bruno Guimarães do Newcastle, e aí a gente vai naqueles nomes, né? De ótimos meio-campistas. Mas eu ainda sinto a falta de um volantão. Não só um volantão, tá? Quando eu falo isso, eu não estou falando do cara brucutu, do cara que, enfim, racha todo mundo ali no meio. Mas um volante que, cara, domine o setor. Pode nem ser volante, tá? Ele pode ser um meio-campista, assim, técnico, mas com firmeza, tá ligado? Bruno Guimarães, bom jogador. João Gomes, do Wolverhampton, bom jogador. O Douglas Luiz não foi chamado. O Gerson do Flamengo merecia demais, está jogando de novo uma enormidade no meio-campo do Flamengo, carregando ali junto do De La Cruz, mas quando o De La Cruz não está também, ele carrega o piano. Que jogador é Gerson, a gente sabe disso. O João Gomes eu acho ótimo, o Bruno Guimarães eu acho ótimo, o Douglas Luiz, que não foi chamado, eu também acho ótimo, mas são todos meio que num nível igual, assim, sabe? O Lucas Paquetá joga muito no West Ham, mas na seleção também não acontece, né? Mas é um jogador de confiança, um jogador de potencial, ele é muito habilidoso, mas ele está entrando naquele nível do jogador que não acontece na seleção e começa a ficar marcado. E o Rodrigo do Real Madrid, convocado pro meio campo, né? O Rodrigo faz várias funções do meio para frente, mas ele para mim é o principal jogador ali atrás do 9, né? O jogador que pode fazer aquela função por dentro que o Neymar vinha fazendo na seleção brasileira. Joga demais o Rodrigo. Né? E entre os atacantes, vamos lá. Novidades. O Endrick, agora no Real Madrid. O Estevão do Palmeiras. E, gente, que bonitinho, né? A convocação dele com a família, ele se emocionando. Falta muito isso na seleção. Infelizmente, daqui a pouco vai se tornar até corriqueiro que o Estevão não perca esse brilho. Que o Endrick parece ter, que o Richarlison, quando era chamado, tinha, porque eu acho que falta um pouco disso na seleção brasileira. Os caras, tipo, tá, chamado para a seleção, parece um fardo para esses caras que hoje têm um compromisso na Europa. Luiz Henrique do Botafogo, porra, esse tá jogando uma enormidade. Ele sentiu, né, no jogo contra o Palmeiras, então o Dorival tá apostando que a lesão dele não é grave e tudo mais, né? Mas o Luiz Henrique, cara, talvez seja o principal jogador em atividade no Brasil hoje, tecnicamente falando. Ele tem uma velocidade, uma intensidade que é fora do comum, que parece que ele joga outro futebol em relação aos demais aqui no Brasil, né? Vocês não têm essa sensação? Luiz Henrique merecia demais, né? Volta do Betis, vejam só, para o Brasil, no Botafogo, e aí sim é chamado. Que jogador. Pedro do Flamengo. O Pedro, cara, o Pedro também está machucado. Então é outro detalhe que o Dorival vai ter que ver ali na frente. Tem 10 dias menos até para os caras se apresentarem, aí uma semana. 8 dias, para ser mais preciso. E assim, o Pedro é um 9 que no Flamengo ele está fazendo toda a diferença, não só pelos gols. É um cara que vem buscar o jogo, é um cara que ele é uma referência do meio para frente. Os caras tocam a bola no Pedro, ele começa a jogada, ele sai da área para tabelar. O Pedro está jogando muito, merecia muito essa convocação. O Savinho no Manchester City, aí aquele jogador do quebrador de linhas, né, o lado de campo, que está muito bem realmente, né, ex-Girona. E o Vinícius Júnior do Real Madrid, possivelmente o melhor do mundo nessa temporada. Será? Estou confiante nisso, né? Com a lista saindo agora com os finalistas, né? Em setembro a gente vai descobrir o Vini Júnior do Real. Gente, vocês veem que assim, você questiona o Alisson no gol,
No meio-campo ali, talvez a presença de. Que, na verdade, eu até citei a presença de um jogador que eu não sei se existe, né? Eu falei aqui, pô, falta um Dunga, né? Um cara ali que domine o setor, porque são volantes muito técnicos. O André é maravilhoso, o João Gomes, o Bruno Guimarães, o Gerson. Mas sei lá, mas acho que diante do que temos no cenário, não tem muito como fugir dessa convocação. A gente questiona assim, sabe? O Alisson, o Paquetá. No ataque eu não questiono ninguém. E nas laterais, mas acho que não dava para fugir muito disso. 6 de setembro e 10 de setembro, eliminatórias, o Dorival estreando nas eliminatórias e a gente precisando melhorar a nossa posição, que é de 6º lugar. E mais do que isso, né? Montar um time, desenvolver uma seleção. Temos 2 anos para isso, poucos encontros até lá, mas que o Brasil consiga chegar forte para uma Copa do Mundo. Eu tô tentando ter confiança, ser otimista, mas a verdade é que, em relação a outras seleções, está muito complicado. A Copa do Mundo ajuda, né? Pelo fato de ser um torneio muito curto e de que daqui a pouco você, encaixando ali uma estratégia, tendo alguns valores individuais que sobram, você conseguir avançar e, enfim, os nossos títulos recentes, especialmente, né, 94 e 2002, que foram os que eu acompanhei, foram muito assim. O Brasil chegou desconfiado, mas aí, com talentos absurdos, nos levaram até a grande final. O Neymar é sempre uma questão, né? Será que o Neymar ainda quer? Será que o Neymar vai voltar a jogar em alto nível? Não sabemos. O Neymar nem vai voltar agora nessa primeira rodada do Campeonato Saudita, né? Então a expectativa é mês que vem. Então talvez na próxima convocação ele apareça, porque mesmo ele na Arábia Saudita ele vai ser convocado e ele ainda é o nosso melhor jogador. Mas será que ele ainda quer? Não sei. Isso é uma outra questão mais para frente. Mas na Copa do Mundo, se o Neymar quiser, estiver bem fisicamente, estiver bem tecnicamente, aí eu acho que a gente pode ter esperança juntamente com esses bons jogadores, demais jogadores que temos aí. O que vocês acham? Dá? Dá para beliscar uma Copa do Mundo? Dá para melhorar pelo menos a nossa vida nas eliminatórias? Gostaram da convocação? Faltou algum nome? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!